Quanto eu devo investir no Facebook Ads para ter vendas todos os dias? Existe um valor ideal para anunciar? Se eu colocar mais dinheiro, eu vou conseguir vender mais? Todos os dias eu recebo vários comentários aqui no YouTube com essas mesmas perguntas. E nesse vídeo aqui eu vou tentar ser o mais claro possível sobre essa questão do orçamento dentro do Facebook Ads. E além disso, eu vou dar a minha recomendação pessoal de orçamento diário que eu indico para começar a rodar as campanhas aqui no Facebook Ads. Então assista esse vídeo até o final para você entender todo esse processo, pois nem tudo gira em torno do orçamento. Mas antes, já clica no botão de joinha que tem aqui abaixo desse vídeo. O joinha é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e, se puder, faça um comentário. O comentário é mais importante ainda porque ajuda no engajamento do canal e no engajamento desse vídeo específico e, consequentemente, a gente consegue alcançar mais pessoas. Então, deixa o joinha no vídeo e, se puder, faça um comentário. O orçamento diário no tráfego pago é como se fosse um combustível para um automóvel. Do mesmo jeito que um carro e uma moto precisam de gasolina para andar, os anúncios precisam de verba para alcançar as pessoas. No Facebook Ads, você paga para ter alcance dentro da plataforma, ou seja, para ter alcance dentro do Facebook e do Instagram. Tem pessoas que acham que a gente paga os anúncios, que a gente paga pelos anúncios somente se o anúncio vender, somente se sair vendas através daquele anúncio. Mas não é assim que funciona. Quem dera se a gente pagasse pelos anúncios somente se saísse venda. A gente paga para ter alcance. A gente está comprando espaço dentro da plataforma. Então, independente se vai vender ou não através do seu anúncio, você vai pagar por eles porque você está comprando espaço, você está comprando alcance ali dentro do Facebook e do Instagram. O resultado final, que seria a venda, ela é consequência de várias coisas, ela é consequência de um conjunto de coisas. O orçamento, é uma delas, o seu criativo, principalmente o criativo, que é o anúncio. Se o criativo tiver ruim, nem adianta você colocar muito orçamento, que não vai adiantar nada. Depende também do produto, da oferta, da página de vendas, se caso você faz tráfego direto para a página de vendas, e também do atendimento no WhatsApp, caso você feche suas vendas pelo WhatsApp. Todo esse conjunto de coisas interfere no resultado final, que é a venda. E se você falhar em um desses pontos, você erra em todo o processo e, consequentemente, você não consegue ter resultados. E a ideia é a seguinte: quanto menor for o seu orçamento diário, menos pessoas o seu anúncio vai alcançar naquele dia. E quanto maior o seu orçamento diário, mais pessoas você vai alcançar dentro daquele dia. Eu estou dentro de uma conta de anúncio minha, dentro de um gerenciador de anúncios, aqui na parte de orçamento. Aqui a gente está na etapa de campanha, então tem como colocar o orçamento na campanha ou colocar o orçamento no conjunto de anúncio. Mas para essa explicação que eu vou fazer aqui, isso aqui não vai interferir, beleza? Estou na aba aqui de campanha e aqui a gente está na aba de orçamento. Por padrão, o orçamento aqui já fica R$25. Nessa conta de anúncio minha, o Facebook ele exige que eu utilize um orçamento mínimo de $1, que atualmente é aproximadamente R$6. Então eu vou arredondar aqui para R$6. Essa conta de anúncio, então, aceita eu anunciar com orçamento mínimo de pelo menos R$6 por dia. Se eu colocar aqui R$5 por dia, tá vendo que é orçamento diário? Se eu colocar aqui R$5 por dia, o Facebook já me notifica com a seguinte mensagem: seu orçamento está muito baixo, aumente o orçamento para continuar. Ou seja, nessa conta de anúncio, eu não consigo anunciar com menos de R$6 por dia. O orçamento mínimo que o Facebook estipulou nessa conta aqui para eu gastar por dia é de no mínimo R$6. Porém, está tendo uma atualização em alguns gerenciadores, em algumas contas de anúncio, onde o orçamento mínimo do Facebook não é mais R$6 e que agora é R$15 por dia. Ou seja, ao invés de você conseguir utilizar um orçamento mínimo de 6, dependendo da sua conta, vai ser 15. Então, se você colocar menos que R$15, você não vai conseguir anunciar. E como saber se a sua conta de anúncio ela aceita R$6 por dia, no mínimo, ou R$15 por dia, no mínimo? Crie um anúncio dentro do seu gerenciador, vai lá na etapa de orçamento, igual eu mostrei aqui, e coloca o orçamento mínimo, só para você verificar se a sua conta, qual o tipo de orçamento mínimo que ela aceita. Começa aí com R$6.
coloca R$6 aqui no orçamento mínimo. Se não aparecer nenhuma notificação do Facebook, é porque essa conta de anúncio sua aceita ainda o orçamento mínimo diário de R$6. Caso você tenha colocado R$6 e a sua conta já tiver atualizado para aquela conta de orçamento mínimo de R$15 por dia, o Facebook vai te notificar aqui com uma mensagem pedindo para você aumentar o seu orçamento para aquele valor ali que ele estipulou, que geralmente o valor mínimo é R$15 em determinadas contas, tá? Então é só você verificar na sua conta de anúncio. Tem conta de anúncio que dá para você utilizar um orçamento mínimo de R$6 por dia, tem conta de anúncio que o orçamento mínimo diário é de R$15 por dia. Isso aí não tem como a gente interferir, não tem como fazer nada, são regras do Facebook e ele vai atualizando aí conforme os dias vão passando e trazendo essas mudanças aos poucos, né? Ele vai atualizando aos poucos aí em alguns gerenciadores, em algumas contas de anúncio. Mas a pergunta em questão é a seguinte: qual que é o valor ideal para colocar de orçamento no Facebook Ads para que eu consiga fazer vendas todos os dias através do meu anúncio? Mas antes de eu responder essa pergunta, eu peço para que você toque no joinha aqui embaixo do vídeo, clica no botão de joinha. O joinha é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. E se puder, faça um comentário. O comentário é mais importante ainda, porque ajuda no engajamento desse vídeo especificamente, mas também no canal como um todo, para a gente conseguir ter mais alcance aí nos nossos vídeos. Então vamos lá. Qual que é o valor ideal para colocar de orçamento nos meus anúncios aqui dentro do Facebook Ads para que eu consiga fazer venda todos os dias? Eu vou dar uma resposta que muitas pessoas podem ficar bravas achando que eu estou falando coisa com coisa, mas continua no vídeo até o final que você vai entender o contexto, você vai entender o fundamento. O valor ideal para você anunciar no Facebook Ads é aquele valor que você coloca nos anúncios ali e que você consiga manter por alguns dias, de preferência 30 dias de anúncio, e que, se caso você não tiver retorno, esse valor que você investiu em anúncios não vai interferir em nada na sua vida financeira. Ou seja, não vai te prejudicar em nada. Por quê? Já vi várias pessoas tirar dinheiro de aluguel, conta de luz, conta de água, para poder colocar em anúncios, sem saber fazer anúncio, sem saber nada, acabou perdendo todo o dinheiro, ficou frustrada e desistiu do mercado. Por quê? Porque não tinha um preparo, colocou mais do que deveria e não teve retorno e acabou se frustrando. Então o valor ideal para você começar é aquele valor que você consiga manter por pelo menos 30 dias de anúncio, de tráfego, e se caso você não tiver um retorno, que esse dinheiro não vai te fazer falta, não vai te prejudicar na sua vida financeira. Fazer falta faz, mas que não vai prejudicar a sua vida financeira. Tem pessoas que investem R$10 por dia, tem pessoa que investe R$50 por dia, tem pessoa que investe R$1.000 por dia, tem pessoas que investem R$50 mil por dia. Olha a variação de valores de cada uma dessas pessoas que eu citei aqui. Vai de R$10 por dia a R$50 mil por dia. Então não existe um valor ideal. Cada um está no seu momento. Não existe valor ideal. O que existe é o valor que você pode utilizar nesse momento de acordo com a sua situação, de acordo com a sua realidade. Até porque você vai evoluindo nesse processo. Você pode começar muito bem com R$10 por dia, que seja lá o orçamento mínimo também. Se você acertar ali nos primeiros dias, você pode sim ter um retorno e com esse retorno você vai aumentando o seu orçamento. Você vai evoluindo no seu orçamento juntamente com a sua evolução prática dentro dos anúncios. Então, conforme você vai evoluindo, você vai adquirindo mais conhecimento, você começa a ter mais resultados e você começa a aumentar o seu orçamento diário. O orçamento no tráfego pago, ele não é um orçamento fixo. Você não vai ficar a vida inteira colocando R$10 por dia. Você não vai ficar a vida inteira colocando R$50 por dia. Você não vai ficar a vida inteira colocando R$100 por dia. Você vai aumentando o seu orçamento conforme você vai colhendo ali os resultados. Isso se chama escala. Todo mundo que vai anunciar no Facebook Ads, inicialmente, começa com orçamento baixo. A maioria das pessoas, eu arrisco a dizer que todo mundo começa com orçamento baixo. Por quê? Porque passa pela fase de teste,
Nessa fase de teste, você não precisa colocar orçamento alto. Conforme você vai acertando os anúncios ali, separando os melhores criativos, você vai para uma parte da escala, que é onde você começa a ter um retorno e aí você vai aumentando o seu orçamento. Então, no tráfego pago não existe orçamento fixo, você pode começar com orçamento mínimo e conforme você vai tendo resultados, você vai aumentando esse orçamento, reinvestindo o valor que você está adquirindo ali, que você está recebendo, né? Os valores dos resultados que você está tendo. Você reinveste isso em anúncios e o seu orçamento diário ele vai variando conforme você vai tendo resultados. Lembrando que quanto menor for o seu orçamento diário, menos pessoas você alcança e menor também é a chance de você conseguir grandes resultados. Então não se pode esperar grandes resultados com orçamento mínimo. Isso aí você deve ficar ciente, você deve ter em mente isso. Orçamento mínimo, você consegue anunciar ali, dependendo da sua conta de anúncios, você consegue anunciar com pelo menos R$6 por dia. Mas não se pode esperar grandes resultados com orçamento mínimo. É bom que você fique ciente disso para que você não se frustre. E com um orçamento mais alto, você consegue alcançar mais pessoas. Consequentemente, o seu anúncio ele coleta mais informações e aí você tem maior chance de ter mais resultados. Mas não quer dizer que orçamento alto é sinônimo de vendas. Isso aí não tem nada a ver. O orçamento ele é só o combustível. Quanto maior o seu orçamento, mais pessoas você alcança. Mas não adianta nada você alcançar milhares de pessoas se o seu anúncio estiver ruim. E aqui entra o ponto muito importante, que o orçamento não é tudo. Existem coisas que, na minha opinião, são mais importantes do que o orçamento. E uma dessas coisas é o anúncio, é o criativo. De nada adianta você colocar um orçamento alto no seu anúncio se o seu anúncio estiver ruim. Você pode colocar um orçamento alto. Com esse orçamento alto, você vai alcançar milhares de pessoas por dia. O papel do orçamento é esse. Como ele é o combustível, quanto maior o orçamento, mais pessoas você alcança. Você pode colocar um orçamento alto ali diariamente. Só que se o seu anúncio estiver ruim, se o seu anúncio não estiver chamando a atenção do seu público-alvo, se o seu anúncio não estiver segmentando a pessoa, porque a gente segmenta também através do anúncio. Se o seu anúncio não estiver comunicando, de nada vai adiantar. Só vai ser um anúncio ruim mostrado para várias pessoas. Então, um orçamento alto não salva um anúncio ruim. Você tem que prestar bastante atenção nisso. Muito mais vale um orçamento baixo com um criativo bom do que um orçamento alto com um criativo ruim. Porque um criativo bom, até sem orçamento, até no tráfego orgânico, se você publicar em grupos ali, postar em páginas, você consegue vender sem tráfego pago. Agora, um criativo ruim, você pode colocar o orçamento que for. Se ele for ruim, você não vende, você não tem resultado, as pessoas nem olham para ele. É um anúncio que não chama atenção, que não conecta, você só vai perder dinheiro. Por isso que eu falo que o orçamento ele não é tudo. Você precisa alinhar várias etapas, principalmente o criativo. O criativo é o anúncio ali no geral, que é composto por um texto, uma imagem ou vídeo e uma headline, que é o título. Isso seria o criativo, isso seria o anúncio. O anúncio ele tem que chamar a atenção, ele tem que comunicar com o seu público-alvo. De nada vai adiantar um orçamento alto se o criativo estiver ruim. Esse é um ponto muito importante que você deve levar em consideração. E o que vai fazer total diferença inicialmente é o criativo, é o anúncio. Se você tiver um bom anúncio, você não precisa ter um orçamento alto inicialmente para conseguir fazer vendas. Com orçamento baixo e com um bom criativo, você consegue já ter seus primeiros resultados. Então foque em aprender a fazer bons anúncios. Ah, mas eu não sei fazer, eu não tenho criatividade para fazer, eu não sei aonde que eu busco isso. Você pode olhar na biblioteca de anúncios do Facebook. Vai no Google, digita lá biblioteca de anúncios do Facebook. Clica, você vai entrar lá numa página, vai ter uma opção para você escrever ali o nome de um produto, ou nicho, ou alguma palavra-chave, e aí você coloca algo relacionado ao produto que você promove. Se você vende produto de emagrecimento, por exemplo, coloca lá na biblioteca de anúncio, emagrecimento. Veja os anúncios que as pessoas estão rodando dentro desse nicho e modele aqueles criativos que já estão prontos.
Você não precisa tirar a ideia da sua cabeça. Você precisa simplesmente pegar alguma coisa que já está pronto e fazer melhor, deixar melhor do que aquelas que já estão prontas. Modelar, você pode modelar. Você não precisa reinventar a roda. É só você pesquisar ali na biblioteca pelo seu nicho, pelo produto, né, o tipo de produto também que você promove, que seja similar ao que você promove. Verifica ali os anúncios que estão ativos, pegue ali os que mais te chamam a atenção e modele, faça melhor do que aqueles. Eu tenho certeza que você vai ter resultados, mas preste bem atenção no que eu estou te falando. Foque no criativo, foque no anúncio. Inicialmente é ele que vai fazer total diferença. O criativo, ele é a porta de entrada para todo o restante ali das etapas, né? Ele é a vitrine. Se as pessoas não clicam no seu anúncio, consequentemente, elas não têm a oportunidade de passar pelo restante do processo, até concluir uma venda, por exemplo. Então, inicialmente, o criativo é o mais importante. Foque em fazer bons anúncios, bons criativos. É isso que vai fazer diferença aí nos seus resultados. O orçamento, ele é importante, mas ele não é tão importante quanto o criativo. E qual é o orçamento diário que eu recomendaria? Lembrando que isso é a minha opinião, é a minha visão e é a minha recomendação. Segue quem quiser, tá bom? Isso aqui não é regra. Eu simplesmente vou recomendar esse orçamento. Por quê? Porque é um orçamento que eu sei que dá para começar e você vai ter um espaço ali para poder fazer testes, porque você precisa fazer teste. Não tem como você anunciar atirando para qualquer lado. Tem que fazer testes para depois acertar e depois entrar numa fase de escala. Então, qual orçamento que eu recomendo e que dá para fazer isso, que dá para começar a fazer esses testes? R$20 por dia. R$20 por dia por conjunto de anúncio, pelo menos 3 conjuntos de anúncio. Então, nesse caso, se você tem 3 conjuntos de anúncio e cada conjunto tem R$20 por dia, você vai gastar um total de R$60 por dia. Ah, mas é muito alto esse valor, eu não consigo usar esse valor e tal. O que eu faço? Utilize o valor que você pode. Comece com o valor que você tem, desde que você respeite o orçamento mínimo do Facebook. O orçamento mínimo em algumas contas é R$6 por dia. Em outras contas é R$15 por dia. Igual eu disse, você não precisa seguir isso que eu falo. Eu estou apenas recomendando porque, pela minha experiência, R$20 por dia por conjunto é um valor que dá sim para você começar a fazer testes ali, começar a ter seus primeiros resultados de uma forma mais rápida. Com menos orçamento você consegue também? Consegue, porém, quanto menor o seu orçamento, menos pessoas você alcança e você vai precisar alcançar mais pessoas para conseguir ter um resultado. Então você vai precisar rodar anúncio por mais e mais e mais dias para que você consiga ter seus primeiros resultados. Com R$20 por dia, 3 conjuntos de anúncio ali, você consegue alcançar bastante pessoas num dia e você consegue, se você acertar no criativo, né, você consegue colher os seus primeiros resultados ali de uma forma mais rápida. Então esse é o valor que eu recomendaria. R$20 por dia, pelo menos 3 conjuntos de anúncio. Mas comece com o que você tem. Eu conheço pessoas que conseguiram levantar uma grana no tráfego pago, começando com orçamento mínimo. Mas por quê? Acertaram ali no criativo, acertaram rápido no criativo. Consequentemente, conseguiram converter em vendas, recebiam comissões em cima disso, reinvestir o valor e foram aumentando o orçamento para ter mais resultados. Então você pode sim começar com o orçamento mínimo sem problema nenhum. Mas coloca uma coisa na sua cabeça, não dá para esperar grandes resultados com orçamento mínimo, beleza? Não quer dizer que você vai colocar ali orçamento mínimo que você vai cair chuva de vendas aí no seu telefone, não é assim que funciona. O orçamento mínimo é simplesmente um valor estipulado pelo Facebook, onde ele exige que você siga pelo menos aquele valor ali diariamente. Só que, quanto menor o seu orçamento, menos pessoas você alcança. Quanto menos pessoas você alcança, menor a chance de você conseguir converter. Por quê? Porque para converter você precisa alcançar pessoas e daquelas quantidades de pessoas que você alcançou, uma pequena porcentagem delas vão clicar no seu anúncio, outra pequena porcentagem vai ir para sua página de vendas ou para o WhatsApp e uma outra pequena porcentagem é que vai converter, é que vai comprar. Então não dá para esperar grandes resultados investindo o valor mínimo. E uma coisa que eu aconselho é você fazer um planejamento mensal com a sua verba de tráfego. Ou seja, pegar o valor ali que você vai investir em tráfego e dividir por pelo menos 30 dias, para que você consiga se manter com seus anúncios por pelo menos
30 dias. Pega esse valor, divida por 30 e verifica quanto que vai dar por dia para você colocar nos seus anúncios diariamente. Se o valor ficar menor do que o orçamento mínimo exigido pelo Facebook, aí nesse caso você não vai conseguir utilizar esse orçamento. O que você pode fazer? Ao invés de você fazer por 30 dias, você faz por 15, pelo menos 15 dias. O ideal é 30, mas se sua verba for muito limitada para tráfego, você pode fazer esse teste por 15 dias. Pega a verba que você tem para tráfego, divida por 15 dias, pelo menos 15 dias e verifica quanto que vai dar o seu orçamento diário. É importante você ter um planejamento com a verba dos seus anúncios para que você não anuncie ali 1, 2, 3, 4 dias e depois pare. Fazer esse período de um mês, caso a sua verba não dê para rodar um mês em anúncio, faça por pelo menos 15 dias, porque anúncios ele tem um tempo ali para poder otimizar, entender qual que é o público-alvo, começar a entregar de uma maneira melhor. Então de nada vai adiantar você começar hoje e daqui 3 dias você parar de rodar anúncio porque ficou sem verba. Faça esse planejamento de orçamento, isso aí vai te ajudar muito, beleza? E a verba que eu recomendo, né? O orçamento que eu recomendo para começar seria de R$20 por dia. R$20 por dia, pelo menos 3 conjuntos de anúncio. Então, cada conjunto de anúncio vai ter R$20, totalizando R$60 por dia. Ah, mas eu não tenho R$60 por dia, o que eu vou fazer? Comece com o que você tem. Comece com o que você tem. Falei nesse vídeo, né? Lembrando, essa é a minha recomendação. Você não precisa seguir, beleza? Se você não consegue manter esse orçamento, comece com o que você tem. O importante é você começar. Por quê? Porque você vai estar praticando, você vai estar no campo de batalha, rodando os seus anúncios, praticando. Você pode começar com um orçamento mínimo. Dessa forma, praticando, você vai se desenvolver, ganhando mais experiência, ganhando conhecimento, consequentemente, você vai colher os seus primeiros resultados, tá? Então, comece com o que você tem. Se você tem R$60 por dia e você consegue manter isso, comece com 60. Se você tem 100 e consegue manter sem te prejudicar em nada, comece com 100. O importante é você ter consciência de começar baixo, começar pequeno. Se você vir na ganância, eu tenho R$500 aqui, vou colocar 250 por dia e não tiver conhecimento, não tiver experiência, você vai acabar queimando os seus R$500 em 2 dias, né? Dividindo ele aí 250 cada dia. Então começa pequeno, começa com o que você tem, vai ganhando experiência, vai evoluindo, que consequentemente você vai ter resultados. E se você chegou até aqui, comente o que achou do vídeo. Qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu vou te responder. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha te ajudado. Não se esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho. E esse foi o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Até o próximo e tchau, tchau.